Salve galera, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Pereira, sou gerente de conteúdos da BitGet, uma das 5 maiores corretoras de criptomoedas do mundo. E nesse vídeo a gente vai falar sobre Bitcoin, será que vai cair mais? Será que vai reverter? Vamos falar de altcoins que podem estar próximas de uma boa compra. Não tô nem falando de compra de longo prazo, igual o vídeo que a gente fez na semana passada ou retrasada, não me lembro, que a gente montou uma carteira de altcoins para longo prazo. Tô falando de comprinha de curto prazo. Vamos falar de dólar e de S&P 500, que aliás já vou começar por eles. Dólar e S&P 500 voltaram a se correlacionar, olha que bonito. Mas o que eu quero mostrar aqui entre eles, na verdade, é só como eles cravaram o alvo de forma perfeita. Então, se você ainda tem um pouco de dificuldade de traçar Fibonacci, eu vou te mostrar uma das formas mais precisas que eu utilizo para traçar Fibonacci, uma das que eu mais gosto. Eu pego máxima e mínima antes do preço reverter, ou seja, que a gente teve uma tendência de baixa, a última tendência de alta antes da tendência de baixa e espelhou ela aqui para baixo. E a gente vê que o S&P 500 chegou exatamente aqui no primeiro alvo, 0,618, enquanto o dólar fez um movimento inverso. A gente vai pegar aqui agora mínima e máxima antes do preço reverter. Opa, perdão. Mínima e máxima antes do preço reverter. E vai ver que ele chegou exatamente lá no segundo alvo. Se você quer aprender como é que eu faço para traçar essas Fibonacci, tem um vídeo aqui no canal chamado Retração de Fibonacci. Acho que é esse o nome do vídeo. Tu pesquisa aí, você vai aprender. Não, perdão, extensão de Fibonacci. Tem um vídeo de retração também, aconselho a assistir, mas o de alvos é o extensão de Fibonacci. Depois você pesquisa esse vídeo aqui no canal, com certeza vai melhorar muito os seus trades, você vai ficar craque em achar alvo. E nesse vídeo a gente vai utilizar bastante Fibonacci ainda. Ah, e só para constar, aqui foi uma de VWAP, tá? Aqui. Exatamente em 5,20. Inclusive eu até falei lá no meu Instagram que o topo do dólar ia ser 5,20. Não sei se vocês se lembram. Foi exatamente lá, deixou uma de VWAP de venda, já caiu para 5,04 numa paulada só. Se você também não sabe o que é de VWAP, aí, puta, aí tu caiu de paraquedas, né? Aí você tá perdidaço, caiu aqui no canal, primeira vez. Não é possível que tu já seja inscrito no canal e não saiba o que é de VWAP. Mas se é a sua primeira vez aqui, daqui a pouco eu te ensino. Vamos focar no vídeo aqui. Daqui a pouco a gente fala de VWAP. Legal? Então S&P 500 e dólar correlacionadíssimos. Dólar subindo, S&P 500 caindo, S&P 500 caindo, dólar subindo legal. Parece que o mercado está voltando ao normal. Porém, a correlação que existiu por muito tempo no mercado entre S&P 500... Cadê minha água? Tô com sede. Aqui. Entre S&P 500 e Bitcoin, parece que não voltou. Nosso queridíssimo Bitcoin está caindo, enquanto o S&P 500 está subindo, mas tudo bem, é uma correlação que a gente não vê no mercado já há bastante tempo. Mas por que a gente ainda analisa dólar e S&P 500? Porque essa correlação pode voltar a qualquer momento e a gente tem que estar preparado para isso. Mas por hora essa correlação não existe. E o que é que eu vejo aqui no Bitcoin nesse exato momento? Bom, a gente teve uma de VWAP de compra aqui embaixo, né? E é importante, a gente já vai falar sobre ela, porque ela vai ser bem importante para esse vídeo, a gente for falar de altcoins. Mas a gente teve essa de VWAP aqui. Vamos traçar a FIBO da mesma forma. Mínima e máxima antes do preço reverter. E a gente foi cravado lá para o segundo. Nossa, cravado, cravadíssimo, né? Olha o fechamento desse candle aqui, desses dois candles. Fechamento e abertura. Exatamente no segundo alvo, 27.987. Desligar o ar aqui que tá gelado já. 17,987 e aí o preço reverteu, ou seja, cravamos aqui os dois alvos. Ele tentou deixar um padrão de continuação quando rompido para cima, que é o triângulo descendente, ou seja, quando rompido para cima, este é um padrão de continuação que costuma entregar alvos da forma que a gente traça, mínima e máxima antes do preço reverter. Então teria alvos lá em 29.500 e depois 30 mil dólares, mas esse padrão em momento algum rompeu para cima, muito pelo contrário, ele rompeu para baixo. Então como é que a gente traça os alvos quando ele rompe para baixo? Mesma coisa, máxima e mínima antes do preço reverter. Aqui num gráfico de 4 horas, fica mais fácil da gente observar essa FIBO aqui, ó. Vou traçar ela por aqui para vocês verem. Máxima, mínima antes do preço reverter. E aí, o que a gente está vendo agora no nosso querido Bitcoin? Ele está chegando próximo aqui de um primeiro alvo.
Mas o que me chama a atenção é o seguinte. O Bitcoin, ele vinha, perceba que ele vinha fazendo 2 fundos mais baixos que os anteriores, enquanto a RSI acompanhava. 2 fundos mais baixos que os anteriores. Legal. Ele ainda não fez um fundo mais baixo que o anterior aqui. Perceba que ele não perdeu esse fundo. Mas o RSI está extremamente alto, lá próximo de 35,40. Então é bem provável que, se o Bitcoin faça um novo fundo aqui, a gente tenha uma divergência no RSI. Provavelmente ele fará isso daqui, ó. Ou seja, um fundo mais alto que o anterior. Um sinal, e o sinal mais forte, diga-se de passagem, de sobrevenda. E quando o Bitcoin está próximo de fazer um sinal desse, é hora que eu olho para altcoins. E quando eu olho para altcoins, eu já vejo as altcoins fazendo esse sinal no gráfico de 1 hora. Então perceba que as altcoins, elas já estão caindo. Por que quando eu vejo... isso é importante explicar, né? Por que quando eu vejo o Bitcoin aqui próximo de perder um fundo, eu já começo a olhar para altcoins? Porque geralmente se o Bitcoin está próximo de perder um fundo, as altcoins já perderam. A grande maioria delas, porque elas são mais voláteis, ok? Então, a gente pode ver agora, nesse momento, que as altcoins já estão perdendo fundo e deixando fundos mais altos que os anteriores. Sinal de sobrevenda. Sinal de possível reversão a caminho. Perceba a Polkadot aqui, ó. Tem uma Fibo já traçada. Peguei a última pernada contrária à pernada atual. A gente está cravado lá num quarto alvo de Fibonacci agora. E deixando divergência. Isso aqui já é uma DVAP? Ainda não. Por que isso aqui ainda não é DVAP? Porque a gente não viu nenhum padrão de reversão. Que é o P da DVAP, né? Não tivemos nenhum por enquanto. Nem no 4 horas, nem no 4 horas. Pode ser que aqui, ó, daqui 40 minutos, só que vire um martelinho. Aí fica mais estressante. Mas por hora, não tivemos nenhum. O que eu estou observando aqui? Um canal de baixa. O que seria um padrão de reversão aqui, então? Quando ele rompesse esse canal de baixa. Só a Polkadot? Não. A TIT, por exemplo, mesma situação. Tá aqui, ó, no segundo alvo de Fibonacci, deixando o canalzinho de baixa. Por enquanto, não tivemos nenhum padrão de reversão confirmado. Ou seja, esse canal de baixa não rompeu. Não tivemos o martelo, não tivemos o engolfo. A VAX, mesma coisa, ó. A VAX já está deixando aqui uma espécie de uma cunha, que está próxima de romper. É só que a VAX não tá tão legal não, né? Ela até tá deixando uma divergência aqui, ó. Entre esse fundo e esse fundo, ó. Esse fundo e esse fundo. Mas aqui não tá deixando divergência não. Entre os dois últimos fundos. Eu gosto de analisar os dois últimos fundos. Então a VAX não sei se eu entraria. Vamos ver no 4 horas. Também não. Olha lá, ó. Ela vem caindo, deixando fundos mais baixos. Então a VAX tira da nossa lista. A SP, eu já tô no strike de SP. Inclusive. A SP é a única aqui que eu tô comprado já. Mesma coisa. Ó, a gente vem fazendo aqui a formação de um triângulo descendente em fundo. Que, se rompido para cima, configura um padrão de reversão. Stopzinho aqui embaixo. Essa é a operação que eu tô. Mas se você ainda não está, aconselho sair desse padrão. Ok? Eu estou meio que de forma errônea nela. Na verdade não é porque foi uma DVAP aqui, ó. Eu entrei nessa DVAP, tá? Mas, já que você ainda não está, aconselho você a esperar. Mas enfim, o que é o mais importante aqui desses trades? Que eu tô de olho em todos. Já esquentou de novo, deixa eu ligar lá. Eu quero que vocês percebam isso aqui, ó. Vamos voltar pro Bitcoin. Lembra aquela DVAP do diário que a gente comentou? Presta bem atenção nisso daqui. Vamos lá. Essa DVAP aqui, como é que a gente traça o alvo dela? Máxima e mínima antes do preço reverter. Essa aqui acho que foi pro quarto alvo, se não me engano. Não, terceiro alvo. Eu quero que você repare o que aconteceu com o Bitcoin em todo momento que ele tocou no nosso alvo. A gente tem nosso alvo aqui, ó. Terceiro alvo. Dá uma olhada. Primeiro toque. Volume acima da média. Dá uma olhada que tem uma média de 20 períodos aqui no meu volume. Segundo toque.
volume acima da média. Terceiro toque, volume acima da média. Quarto toque, volume acima da média. E aí o preço se reverteu. Legal? Agora vamos fazer o contrário? Dá uma olhada nessa outra DVAP aqui, ó. Isso aqui também foi uma DVAP lá em cima. A gente pegou esse short aqui lá no copy trade, inclusive. Traçar o alvo da mesma maneira. Mínima e máxima antes do preço se reverter. Ali foi segundo alvo. Primeiro alvo aqui, na verdade, né? Aqui, ó, primeiro alvo. Dá uma olhada no volume toda vez que a gente tocou aqui no primeiro alvo. Tocou no primeiro alvo, volume acima da média. Tocou no primeiro alvo, volume acima da média. Volume acima da média. Estão percebendo? Agora vamos voltar para as altcoins. Tem um toque desse desenho aqui, ó. Vou dando Ctrl Z até sumir tudo. Legal. Vamos lá para os altcoins. Polkadot. Dá uma olhada no volume sempre que a gente toca em algum alvo. Tocou no alvo, volume acima da média. 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 Aqui não tocou no alvo, mas tocou na LTB que a gente tem no canal de baixo, volume acima da média. ASP. Aqui, ó. A gente já tem a fibra traçada. Ó, o nosso alvo, tá aqui, ó. Primeiro alvo. Alvo, volume acima da média. 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 O que isso significa? Significa que os players institucionais ou as baleias desse ativo estão comprando nesse alvo. Ou seja, essa fibra está muito bem desenhada e lá eles identificam como um ponto de reversão. Ou todos eles são pontos de reversões, como no caso da Polkadot. O que esse gráfico da Polkadot contou pra gente? Que essa fibra está muito bem desenhada. Porque cada vez que ela toca em um ponto, a gente tem volume acima da média. O que o player institucional faz? Eu aprendi a traçar a fibra dessa forma com um player institucional. Com um cara que trabalhava em um dos maiores bancos do Brasil. E ele operava dólar com fibra, traçando dessa forma. E o que ele me dizia? Que sempre que a gente chegava em um desses alvos, ele, quando trabalhava no banco, batia no mercado, comprava. Por quê? Porque nesses pontos a demanda é maior. Junto com ele, diversos outros players estão comprando. Então aqui, um player grande tentou reverter o mercado. Aqui também. Ele está tentando fazer o preço reverter, mesmo que seja no curto prazo. E a cada vez que ele tenta e o preço continua a cair, como por exemplo aqui no caso da Polkadot, a probabilidade de reversão está mais próxima. Já ouviram falar do paradoxo do ônibus? O paradoxo do ônibus diz o seguinte, que se um ônibus está demorando é porque ele está chegando. Enquanto mais você espera pelo ônibus, menos você tem que esperar. E aqui a situação é a mesma coisa. O que está acontecendo? Cada vez que alguém está batendo no mercado em um desses pontos, em um desses alvos de Fibonacci, a oferta disponível vai diminuindo. Por quê? O preço está caindo porque a oferta é muito grande, tem pessoas vendendo. Aí vem um grande comprador e acumula boa parte dessa oferta. Depois o preço continua caindo. Vem um grande comprador, acumula boa parte da oferta e por aí vai. Então o que eu estou enxergando aqui nas altcoins, nesse time frame aqui de 1 hora? Que elas estão próximas de um movimento de reversão de curto prazo. Por quê? Porque as baleias estão atuando. Enquanto no nosso querido Bitcoin eu vejo mais alvos para queda, nas altcoins também, tá? No longo prazo eu vejo mais alvos para queda. Ó, Solana, a mesma coisa. Por que eu vejo mais alvos para queda? A gente até já traçou essa fibra aqui, né? Porque a gente perdeu esse triângulo para baixo. Consequentemente, a gente traça os alvos dele aqui e não chegou nem no primeiro alvo, que é 26.500.
ter um segundo alvo. Geralmente o preço chega no segundo alvo, tá? Na maioria das vezes chega no segundo alvo, lá em 26. E a gente tem um terceiro alvo lá em 25.300. Então eu acredito que o Bitcoin ele pode cair por aqui, ó, nessa região. Mas isso no médio prazo. Porque no curto prazo, eu vejo o Bitcoin se segurando por um breve momento. Inclusive, a gente tem uma média de 50 períodos aqui, ó, para ajudar nessa mini consolidação. E quando isso acontecer, eu vejo altcoins dando um tirinho para cima. Um tirinho curto. Por conta dessa visão que eu tinha que poder passar. E esse tirinho eu quero pegar. Então, o que eu aconselho vocês a ficarem de olho? Nesses possíveis movimentos de reversão de altcoins. Tracem, pega essas 3 altcoins que eu falei aí, né? Polkadot, ICP e Matic, que é do filtro que eu fiz, as que mais estão bem desenhadas. E fiquem de olho no rompimento dessas figuras. Porque no meu ponto de vista, quando essas figuras romperem, quando a gente enxergar um padrão de reversão, a gente pode ter um estourinho de curto prazo nesses ativos. Não se assustem se vocês acordarem com, por exemplo, o ICP amanhã, ou depois da manhã, ou segunda, subindo 3% um dia. E depois voltando a cair. Fazendo um movimento, depois voltando a cair junto com o Bitcoin. É bem tranquilo isso acontecer. Mas esse movimento aqui eu quero pegar nessas altcoins. Eu tô gravando esse vídeo hoje aqui para deixar vocês preparados para isso. Porque tá com cara que ele está prestes a acontecer. Estejam preparados. Essa é a visão que eu tenho do mercado aqui agora para vocês. Visão de médio e de curto prazo. Espero que esse vídeo tenha ajudado em alguma coisa. Não esquece de deixar o like aqui no canal, ajuda bastante. Deixa um comentário aqui pra gente também. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com alguém. Amanhã, 9 da manhã, Vitor Rocha entra em live aqui com vocês e eu estarei na live junto com ele, ok? Eu entro lá pelas 9, 10, acho por aí. Eu tô entrando lá na live junto com ele, tem uma reunião um pouco antes, mas depois já tô lá na live com vocês pra gente falar um pouco mais sobre esses movimentos aí. Quem sabe eu não pegar um tradezinho ao vivo também. Valeu!